Seja bem-vindo para mais um estudo da lição. Este aqui é apenas um resumo da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando a lição do segundo trimestre, intitulada Como Interpretar as Escrituras. Hoje faremos um pequeno resumo, abordando alguns pontos importantes da lição número 6, com o título Por que a interpretação é necessária? Vamos começar. A interpretação é algo que estamos fazendo o dia inteiro, durante toda a nossa vida. Estamos sempre interpretando o que vemos, ouvimos e certamente o que lemos. Inclusive, interpretação de texto é algo que parece simples, mas sabemos que muita gente não consegue entender corretamente o que o autor quer dizer. Se já é difícil entender textos seculares, quanto mais entender textos espirituais. Mas existe uma grande diferença entre um texto comum e o texto sagrado. A Bíblia mesma nos diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está aí um grande segredo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreender corretamente as Escrituras, porque afinal, foi ele quem inspirou os autores. Por isso, é preciso sempre orar antes de estudar a Bíblia e ter um espírito humilde, pronto para ser ensinado e disposto a fazer a vontade de Deus. É evidente que mesmo um doutor em letras, se não tiver a humildade de uma criança e a disposição de fazer a vontade de Deus, não será capaz de interpretar as Escrituras corretamente. Jesus, respondendo a alguns líderes, disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso, temos que estudar por nós mesmos. Antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Mas a Bíblia é difícil de entender, alguns podem dizer. Não se preocupe. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 1 Coríntios 8, verso 2. Por que será que Jesus não escolheu entre os doutores da lei ou os fariseus, que eram instruídos e educados para serem seus apóstolos? Dentre as diversas razões, possivelmente a mais importante é que eles eram muito orgulhosos. Eles tinham opiniões elevadas de si mesmos e não permitiriam ser ensinados. Os sábios do mundo não são facilmente alcançados pelas verdades práticas da palavra de Deus. A razão está em confiarem na sabedoria humana e se orgulharem em sua superioridade intelectual, não se achando dispostos a tornar-se humildes alunos na escola de Cristo. Nosso Salvador não passava por alto o saber, nem desprezava a educação. Entretanto, escolheu para a obra do Evangelho iletrados pescadores, porque não tinham sido educados nos falsos costumes e tradições do mundo. Eram homens de boas habilitações naturais e de espírito humilde e dócil, homens a quem ele podia educar para sua grande obra. Para conhecê-lo, página 184. Humildade não quer dizer ignorância, nem mediocridade. Humildade quer dizer estar disposto a aprender. A Bíblia é para os simples, porém os filhos de Deus se tornam sábios a estudarem as palavras de vida eterna.
As Escrituras não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Sempre que possível, devemos buscar todo o conhecimento e as ferramentas para uma melhor compreensão da Bíblia. É muito bom saber sobre a cultura da época. O conhecimento da língua original também é de grande ajuda. A arqueologia tem dado muitas contribuições que ajudam a entender melhor algumas coisas. Deus nos revelou qual deve ser a nossa postura ao estudar a Bíblia. Cumpre-nos exercer todas as faculdades do espírito no estudo das Escrituras e aplicar o intelecto em compreender as profundas coisas de Deus, tanto quanto possam fazer os mortais. Não devemos, contudo, nos esquecer de que a docilidade e submissão da criança é o verdadeiro espírito do aprendiz. As dificuldades encontradas nas Escrituras jamais podem ser dominadas pelos mesmos métodos que se empregam em se tratando de problemas filosóficos. Não devemos empenhar no estudo da Bíblia com aquela confiança em nós mesmos com que tantos penetram nos domínios da ciência, mas sim com devota dependência de Deus e sincero desejo de saber a sua vontade. Cheguemo-nos com espírito humilde e dócil para obter conhecimento do grande Eu Sou. De outro modo, anjos maus cegar-nos-ão o espírito, endurecendo-nos o coração, para que não sejamos impressionados pela verdade. Grande Conflito, página 599. Necessitamos estar constantemente enchendo a mente com Cristo e esvaziando-a do egoísmo e do pecado. Quando Cristo veio ao mundo, os líderes dos judeus estavam tão impregnados de farisaísmo que não podiam aceitar seus ensinos. Jesus os comparou aos odres enrugados que não estavam em condições de receber o vinho novo da vindima. Ele teria de encontrar odres novos para colocar o vinho novo de seu reino. Foi por isso que se afastou dos fariseus e escolheu os humildes pescadores da Galiléia. Receberei poder, página 20. É verdade que haverá no céu pessoas que nunca estudaram a Bíblia. Mas não pense que você que tem a oportunidade e o privilégio de estudar a palavra de Deus e mesmo assim negligencia o seu estudo diligente, está em terreno seguro. É um grande perigo negligenciar o estudo da Bíblia e a oração. Vigiai e orai são as palavras do Mestre. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade e então andar na luz, animando outros a lhe seguirem o exemplo. Devemos dia após dia estudar a Bíblia diligentemente, ponderando todo o pensamento e comparando passagem com passagem. Com o auxílio divino, devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, visto termos de responder por nós mesmos perante Deus. Grande Conflito, 598. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. João 7, 17. Mas de tudo o que você aprender, não se esqueça do mais importante. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13, versos 1 e 2.